Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a todos, que todos vocês venham ter uma semana abençoadíssima, de boas notícias, de bênçãos, de portas abertas, de novidades e de vitórias. Mais uma segunda-feira que nós estamos aqui, mais uma manhã de segunda-feira, nós vamos ler mais 6 capítulos do livro de Salmo, do 103 ao 108. E eu creio que o nosso Deus vai nos fortalecer e nos dar força. Pode ter certeza disso. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado de todos os males. Eu sou grata ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Abençoe esse momento que nós estamos aqui, dedicando ao Senhor esse devocional, que tudo venha ter a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, o Salmo 103 é o Salmo de Davi. E qual que é o propósito desse salmo? É honrar a Deus por sua misericórdia, bondade e justiça. Então ele começa assim o Salmo 103, no versículo 1, que diz assim: bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga, ó Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Amém? Bendiga. O salmista está falando assim, bendiga. Ele começa convocando a sua alma a bendizer ao Senhor, a lembrar de todos os benefícios e bondades, de todas as bênçãos, de tudo aquilo que Deus fez em sua vida, né? Ele exalta aqui a misericórdia de Deus, que perdoa todos os seus pecados, que cura todas as enfermidades. E ele redime aqui a vida dele, né? Falou, Deus, o Senhor me livrou da destruição. Não só a vida dele, mas a minha, a sua, a de todos nós, né? Então aqui ele também vai declarar a justiça, a misericórdia de Deus, destacando aqui a compaixão e a sua graça. E ele continua o Salmo 103, e aí ele vai comparar a brevidade da vida humana. E a vida humana é breve, é passageira, como a neblina que aparece e desaparece. É como a eternidade do amor de Deus, né? Que nunca perca, a gente nunca pode perder, né, a visão da eternidade. Porque a nossa vida é muito passageira, tudo passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. Uma hora nós estamos aqui, outra hora já era. Então a vida do ser humano não pode se resumir apenas nisso, né? A vida do ser humano passa muito rápido. Então a possibilidade na Bíblia de ter a reencarnação não existe. Então as nossas decisões nós temos que tomar aqui, agora, nessa vida breve. E depois disso vem o juízo. Então tome as suas decisões, que as suas decisões sejam decisões certas, que você venha viver pela fé, que você venha se voltar para Deus. Então aqui o salmista, ele fala do amor de Deus, o amor de Deus que é eterno, e o Salmo 103 ele termina para que todas as criaturas louvem a Deus. E ele convida, louve a Deus, louva ao Senhor. Então nós acordamos hoje, não por méritos, não porque temos condições, mas a misericórdia do Senhor se renova manhã após manhã. E a misericórdia dele se renovou nesta manhã. E por isso, nós estamos aqui de pé, pela tua graça e pela tua misericórdia. Vamos para o Salmo 104. Nós temos aqui o autor não definido, é um anônimo. Então, a proposta desse salmo aqui é louvar a Deus pela criação e pela providência divina. E nós vamos ler como começa o Salmo 104,
no versículo 1 e no versículo 2, que diz assim: bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e de resplendor, envolto em luz como uma veste. Ele estende os céus como uma tenda. Então, o Salmo 104 é algo glorioso, né? Então, este salmo ele começa com uma exortação para bendizermos ao Senhor. Ele vai destacar aqui a grandeza, a majestade de Deus. O salmista continua descrevendo aqui a criação, desde os céus e a terra, e as criaturas do mar e a terra, exaltando aqui a sabedoria de Deus. Então, quando olhamos para a criação, não tem como a gente não perceber que tem alguém por trás disso, né? De tanto detalhe, Deus ele vê tudo nos mínimos detalhes, e por isso a criação ela dá testemunho do Deus vivo. Você olha para a criação, só de você olhar você vê, está dando testemunho do Deus vivo. E aí o salmista ele vai celebrar aqui a provisão de Deus. E nós temos que celebrar todos os dias a provisão de Deus. Eu estava falando ontem no culto, é guerra, rumores de guerra, Brasil, Estados Unidos, é taxa, é Bolsonaro, é Lula, é um monte de coisa. Mas os céus não estão em crise. Deus é o nosso provedor e Ele sempre vai te ajudar. Pessoas podem ter te abandonado, mas Deus jamais vai te abandonar. Ele é o nosso provedor. E Ele fala que Ele é o nosso provedor. Celebrar a provisão de Deus e todas as criaturas afirmando que toda a criação depende do Senhor. Ele falou: observa os pássaros, não trabalha, não planta, mas não falta nada para eles. Deus ele cuida da criação. Deus ele cuida de tudo, né? Nos seus mínimos detalhes. E ele termina falando que os ímpios sejam eliminados da terra. Vamos para o Salmo 105. O Salmo 105 nós não temos também um autor definido, é um anônimo. O propósito desse salmo é recordar as maravilhas de Deus em favor da nação de Israel e exortar aqui o povo que louve a Deus. Este salmo começa com um convite de dar graças ao Senhor e proclamar suas obras. Aí ele continua aqui, ele narra a história de Israel, de Abraão até a entrada da terra prometida. Ele vai destacar aqui no Salmo 105 a fidelidade de Deus e as suas promessas. Então nós lemos aqui no livro de Êxodo, no livro de Números, Deuteronômio e, é claro, a peregrinação do povo. E vemos aqui a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus no deserto. Deus ele vai cuidando de tudo, de todos os detalhes. Deus não permite que nada, que absolutamente nada venha faltar para o povo dele, né? Aí ele vai relembrar aqui as pragas do Egito, lá no Êxodo, e o cuidado de Deus com o povo no deserto. O salmista termina com uma exortação para guardar os preceitos de Deus e louvar, ou seja, diante de tudo que Israel viveu, né? Nós precisamos o quê? Confiar em Deus e guardar essa fidelidade. Pastor, por que o salmista Davi lembra desse período da peregrinação do deserto? Porque diz a Bíblia que nós temos que lembrar das maravilhas que Deus fez e passar de geração em geração, de pai para filho, de geração em geração. Tudo que Deus fez no deserto, as maravilhas, os milagres, os detalhes, os cuidados de Deus, passa. Você que é avô, está me acompanhando agora, passa para o seu neto. Você que é pai, passa para o seu filho. Vai passando a peregrinação do povo de Israel. Quando Deus começou a lhe abrir no Mar Vermelho, quando o maná caía, quando saía água da rocha, quando à noite aquele luzeiro iluminava. Durante o dia era uma nuvem, um ar-condicionado no povo. Se vê, não faltava nada. Deus, ele cuidava de tudo. Passa isso.
para todas as gerações da terra. Glória a Deus. Vamos para o Salmo 106, que também é anônimo, mas o propósito é confessar os nossos pecados, o pecado de Israel, desculpa, e louvar a Deus pela sua misericórdia. Então este salmo ele começa com louvor e a bondade e misericórdia eterna de Deus. E aí o salmista ele confessa os pecados do povo, desde o Egito até a terra prometida, destacando aqui a rebelião e a ingratidão de Israel. E ele continua relembrando as vezes que Deus, o Senhor, por causa da aliança, da sua misericórdia, ou seja, eles mereciam ser destruídos, mas Deus vai lembrar da aliança, porque Deus, ele lembra da aliança, Deus não destrói esse povo. Então, aqui o salmo termina com um pedido da salvação e um louvor a Deus, muito forte, por sua vida eterna e pela fidelidade. Você vê isso no versículo 48, no Salmo 106, que diz assim, olha que coisa gloriosa. 48, Salmo 106, no versículo 48. Amém? Salmo 106, no versículo 48, que diz assim, olha só. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a terra. Que todo o povo diga amém. Aleluia. Amém? É muito forte este salmo. É ou não é verdade? Aqui no Salmo 107, vamos para o 107, nós temos aqui o autor definido. Não temos o autor definido. Aqui um louvor a Deus por suas maravilhas, obra e de libertação. Então, o Salmo 107, ele começa dessa forma. Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Teu amor, ele dura para sempre. O amor de Deus é infinito. Então está pedindo para louvar. Aqui o salmo começa com um convite para dar graças ao Senhor por sua bondade, suas maravilhas e por suas obras, e em favor do homem. Aí o salmista, ele narra aqui, neste salmo, várias situações de aflições e como Deus resgatou os necessitados. E Deus, ele sempre vai resgatar os necessitados, em cada um deles. Então, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a sua dor, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma certeza absoluta. Deus, ele vai em busca do aflito, e ele vai ver sua aflição e vai passar óleo nas feridas do seu coração. Pode ter certeza absoluta disso, porque Deus é Deus. Aqui o Salmo 7 termina com louvor à sabedoria de Deus e um chamado para os sábios considerar suas obras. No verso 43 do Salmo 107, diz assim, olha só. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Então, o Salmo termina, quem é que conhece a sabedoria do Senhor? É ou não é verdade? E nós devemos aqui buscar a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria da terra, você pode ter certeza que é diabólica, é suja, mas a sabedoria que vem do alto é que liberta, é que cura, é que salva, é que vem de Deus. Tá certo? Vamos para o Salmo 108. Continue nessa fé. Vamos ler aqui o último capítulo de hoje e eu creio que lá para a semana que vem nós já terminamos aqui o livro de Salmos. Amém? O Salmo 108 é o Salmo de Davi. Nós temos aqui uma definição de quem escreveu. Davi busca aqui a ajuda de Deus e ele louva a sua fidelidade. O Salmo 108, olha que coisa gloriosa, começa assim.
Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, harpa e lira. Despertarei a alvorada. Amém? A pergunta é, o seu coração está firme? Como que está o seu coração? Porque o salmista, ele começa aqui falando acerca do seu coração. Para a gente louvar, para a gente adorar, declarando aqui que o seu coração está firme. Por isso que eu estou perguntando, como que está o seu coração firme? Mas está firme mesmo? Talvez você fale, poxa, pastor, não está. Peça a ajuda de Deus, que Ele vai te fortalecer, Ele vai firmar os seus passos. Pede, mas pede o Espírito Santo, me ajuda, eu não quero me desviar, não quero me corromper. Então o salmista vai continuar aqui exaltando a grandeza e o amor de Deus e a sua fidelidade, que se estende, né, aos céus e aos confins da terra. E aí Davi termina este salmo pedindo a ajuda de Deus que contra todos os seus inimigos e reconhecendo que a vitória ela vem do Senhor. Muitos acreditam em carros e cavalos, mas a nossa vitória ela vem do Senhor. Amém? Então Davi é este homem que busca auxílio e ele declara aqui que confia em Deus. E essa é a nossa fé. Graças a Deus terminamos mais 6 capítulos. E eu quero que amanhã você venha ler o Salmo. Hoje, segunda-feira, Salmo 109, 110, 11, 12, 13, 14 e 14. Amém? Leia esses 6 salmos para que amanhã, terça-feira, nós venhamos dar aqui a explicação. E vamos chegar lá. O importante é a gente ler a palavra do nosso Deus. Tá certo? Uma segunda-feira abençoada a todos. E se o nosso Deus permitir, amanhã nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, levando a bênção para todos vocês. Até mais. Deus abençoe.